Olá, eu sou a Melissa Santana, esse é meu canal no YouTube, eu convido você a fazer parte. Eu sou formada em psicologia, eu trabalho com várias técnicas terapêuticas, então vem para essa conversa de segunda a sexta, dê like, compartilhe, comente e se inscreva no canal e ative a notificação para você sempre saber que a gente tem uma novidade. Bom, essa minha série é da constelação familiar, na vida diária. Então, eu comecei ontem, a falar sobre constelação familiar na escola. Então, como constelar o sistema escolar? Eu não vou ampliar, eu já fiz o vídeo hoje. Se você está chegando aqui, dá uma olhadinha no vídeo de ontem para você começar a sintonizar, tá? E exatamente por isso eu troquei o livro aqui, ó, tá vendo? Esse livro chama Você é um de Nós. A Marianne Franklin é a pessoa que dentro da constelação ela fala sobre o sistema escolar. Tem até especializações sobre isso, onde você aborda esse assunto, né? Então por que eu tô falando disso? Porque a gente está num período onde as famílias gostam de trocar de escola, estão revendo, rematrícula. Então eu quis trazer esse assunto que foi uma energia que eu senti. O que eu quero falar um pouco aqui para vocês hoje? Quando a gente diz você é um de nós, a gente está incluindo, pertencendo, trazendo a hierarquia e o equilíbrio de dar e receber. Grandes histórias que ocorrem, às vezes, com a própria vida do professor, ele se conecta, às vezes, com o aluno na sala de aula. E isso tanto pode ocorrer para o positivo quanto para o negativo. Em que sentido? Quando o professor tem um luto na própria família e, de repente, ele tem um aluno que tem um luto, das duas uma, ou eles podem ficar muito próximos, sabe, ser aquele professor e aquele aluno chicletinho, ou o professor pode ter implicações com esse aluno, pelo mesmo motivo, só que aí depende do olhar de cada um, tá? Então só para vocês entenderem o quanto uma mesma história que conversa com o professor no sistema familiar dele, conversando com o sistema familiar de um aluno, ele pode tanto grudar, quanto ele pode repelir e ter confusão. Então é muito importante a gente perceber isso. Às vezes, quando o professor percebe que um aluno perdeu alguém na família, um parente, principalmente se ele também já tiver perdido, um parente recente, eu sempre peço para que ele faça essa conversa, peça para os alunos trazer fotos e poder trabalhar isso na sala de aula com os alunos. Claro que nós estamos falando de um perfil de escolas mais amplas, de escolas com cabeça mais aberta, tá? Mas tem muita escola pedindo, tem muito diretor, muito dono de escola muito interessado nessa técnica, tem muito professor interessado na técnica da constelação escolar. Então é bem interessante. E nesse caso, quando o professor também tem um problema, ele também pode criar confusões dele com a direção da escola. Por quê? Porque lembra, a energia que eu tenho com o trabalho é a energia que eu tenho com a minha mãe. A energia que eu tenho com os meus chefes, com os meus diretos, é a energia que eu tenho com o meu pai. Então, se você perdeu pai e mãe como no papel de professor, é possível que você traga essa energia de dor para o seu ambiente de trabalho. E isso afeta os alunos. Agora aqui, gente, deixa eu explicar. Para você que é mãe e pai, não vai ficar desesperado, né? Ai, meu Deus, e agora? Gente, pelo amor de Deus, se eu não falasse isso, as coisas continuariam sendo como são, ninguém ia se desesperar e tá tudo certo. A ideia da constelação é trazer ampliação de consciência e aí você decidir aonde você quer ficar. E não é porque o professor desse ano pisou na bola, estava com problema familiar, que o ano que vem, o professor do ano que vem vai fazer a mesma coisa. Para você decidir se mantém ou não o seu filho na escola, eu acho que os valores principais são o valor, o princípio e o que você, como pai e mãe, quer entregar para o seu filho. Essa escola conversa com isso? Porque você concorda que você tem que ter o seu princípio, o seu valor primeiro, para depois você se conectar com uma escola que vá conversar com isso sobre você? Então começa daí primeiro. O método de ensino que você gosta. E não adianta você falar que é só dinheiro ou porque a escola tem horário que vai combinar com o seu trabalho. Esses dois também são os quesitos importantes,
Mas eu digo a você, o que é mais importante? Você garantir a tranquilidade e a educação do seu filho, ou você ficar preocupado com coisas que depois lá na frente você pode se arrepender? E eu não tô dizendo isso para pôr nenhum implante de medo e de culpa em você. Vamos desapegar, ó, respira, desapega, cancela, anula, não é nesse sentido. Eu tô trazendo para você essa conversa, essa ampliação de consciência, o quanto você realmente tem clareza daquilo que você idealiza para o seu filho. Existe, quando a gente fala de dinheiro, a gente diz assim, a energia de dinheiro que você entrega é a energia que você está disposta a receber. Então, se você se preocupar em colocar o seu filho numa escola barata, você acha que você está escolhendo que tipo de educação para o seu filho? A melhor? A top? Não sei. Para pensar, se conversa, né? E também não quer dizer que se você pagar uma escola muito cara, você está recebendo o melhor ensino. Pode ser que sim, pode ser que não. A grande chave, pessoal, é você escolher uma escola que converse com seus princípios familiares. Eu tenho certeza que se você for por esse caminho, mas você também tem que ter clareza disso, porque tem muita gente que não tem clareza e aí fica trocando o filho de escola toda hora e aí reclama do professor e arranja confusão na escola. Então, cuidado, pessoal. Avalie primeiro aquilo que faz sentido para você. Combinado? Então, eu quero trazer essa reflexão. Você não precisa concordar comigo, é só uma ideia. E se ficou mais interessado, ó, esse é o livro que conversa sobre constelação escolar. E aí a gente vai falar um pouquinho mais aí essa semana sobre esse desenrolar das constelações familiares dentro da escola. Combinado? Então a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!